Fala galera, tudo bem? Bom, meu nome é Eric e hoje nós vamos começar o curso de Geometria Plana, beleza? Então vamos lá. Para começar nosso curso, nós vamos falar sobre os conceitos primitivos da geometria plana, tá? Então toda a teoria da matemática ela tem alguns pressupostos, né? Alguns conceitos que são compreendidos através da sua intuição mesmo. A gente não tem como fazer uma explicação desses conceitos, tá? Então, quais são os principais conceitos primitivos que você tem que conhecer? O primeiro deles é o conceito de ponto, reta e plano, tá? Então, a gente não explica o que é um ponto, a gente não explica o que é uma reta e a gente não explica o que é um plano. Tá? A gente simplesmente entende que esses conceitos são conhecidos, né, pelo ser humano. Então, ponto, reta e plano não são conceitos que são... não existe uma definição para eles, ok? Simplesmente você entende o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano. Tá? E essa é a representação deles. Geralmente um ponto é representado, por um pontinho, uma reta por uma linha reta, né? E um plano por esse paralelogramo aqui. Ok, alguns postulados que a gente tem que conhecer, ou seja, algumas regrinhas que a gente tem que aceitar da geometria plana também, porque não tem como a gente explicar tudo. Então, a primeira delas é, numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Então, a gente imagina que toda reta tem infinitos pontos. Segundo, num plano há infinitos pontos. Também é algo muito fácil de aceitar. E terceiro, dois pontos distintos determinam uma reta. Ou seja, se você tem dois pontos, né, distintos, por exemplo, um ponto A e um ponto B, com certeza existe uma reta que passa por esses dois pontos. E existe uma única reta, o que é bastante intuitivo, né? Se você pensar que por uma reta, por um ponto, existem infinitas retas, né? Você consegue traçar em várias direções. Agora, quando você amarra o segundo ponto, acabou, essa reta ela fica amarrada, só tem uma. Tá? Quarto, dados uma reta e um ponto fora dela, há somente uma reta paralela à reta passando pelo ponto. Ou seja, se eu tenho uma reta e um ponto fora dessa reta, um ponto P, só existe uma paralela a essa reta dada passando pelo ponto P. Ok? Então, esses são os postulados que a gente conhece, né, que a gente aceita, que são regrinhas que a gente vai simplesmente entender. Elas são muito intuitivas, né, muito fácil de aceitar essas regras, mas elas não têm demonstração. Beleza. Agora vamos falar sobre algumas definições básicas da geometria. O primeiro delas é sobre segmentos. O que é um segmento de reta? Um segmento de reta é o conjunto de todos os pontos que estão entre dois pontos de uma reta. Então, olha só, imagina que eu tenho um ponto A da reta e um ponto B de uma reta. O conjunto dos pontos que está entre A e B forma o segmento de reta. Tá legal? Existe também o conceito de segmentos consecutivos, né? O que são segmentos consecutivos? Dois segmentos são ditos consecutivos quando eles possuem uma das extremidades em comum. Por exemplo, o segmento AB ele é consecutivo com o segmento BC, tá vendo? Porque eles possuem a extremidade B em comum. Segmentos colineares. Dois segmentos são chamados de colineares quando eles estão sobre a mesma reta. Então, por exemplo, o segmento AB e o segmento CD são segmentos colineares. Eles ambos estão em cima da mesma reta suporte. E dois segmentos vão ser chamados de adjacentes quando eles estiverem sobre a mesma reta, ou seja, forem colineares, e ao mesmo tempo consecutivos, ou seja, tiverem uma extremidade comum. Repare que para ser colineares, eles não precisam ter uma extremidade comum, né? No caso, a gente pegou AB e BC, né? Possuem a extremidade B em comum, então são consecutivos, e são colineares porque estão sobre a mesma reta suporte. Então, a gente chama eles de adjacentes. Tá? É apenas uma nomenclatura para você ir se acostumando quando a gente mencionar elas ao longo dos nossos exercícios. Agora, ângulos, tá? O que é um ângulo? Um ângulo é, dadas duas semirretas, tá? Se você tem duas semirretas, o plano, né, fica dividido em duas regiões, uma região menorzinha e uma outra região maiorzinha aqui fora, certo? Então, ângulo é isso, são as regiões definidas por duas semirretas que possuem mesma extremidade, né, mesma origem. Tá? Então, a gente tem duas semirretas,
a semirreta OA e a semirreta OB. Então, elas definem duas regiões, essa região menor aqui e essa outra região maior aqui. Tá? Beleza. Como é que a gente representa um ângulo? Geralmente a gente representa um ângulo com um arco, né, de circunferência, dessa forma aqui. Então a gente representa com esse arco. Repare que, como eu falei, existem duas regiões. A região menor, a região que a gente chama de convexa, e a outra região que é uma região côncava. Ok? Tá legal? Que é essa região aqui de fora. Agora vamos falar sobre alguns conceitos relativos a ângulos. Por exemplo, ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Nós vemos que dois ângulos são consecutivos quando eles possuem uma extremidade em comum. Então, por exemplo, se eu olhar para o ângulo BOC, esse ângulo aqui, BOC, e para o ângulo BOA, eles têm a extremidade OB em comum. Então, eles são chamados de consecutivos. Tá? Agora, eu posso também olhar o seguinte, para esse mesmo desenho, eu posso pensar em BOC e BOA, dessa forma. Repare que BO é comum para os dois ângulos, né? Então, eles também são ângulos consecutivos, porque eles possuem um lado em comum. Ângulos adjacentes. Nós chamamos ângulos de adjacentes quando nós temos dois ângulos consecutivos, sendo que um não está dentro do outro, né? Que é o que aconteceu nesse segundo caso. Repare que o ângulo, o BOC, ele está dentro do BOA. Então, eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Então, são adjacentes ângulos que são consecutivos, por exemplo, BOA e BOC. Ok? Eles são consecutivos e são adjacentes porque um não está dentro do outro. Tá bom? São apenas conceitos que a gente vai usar eventualmente, mas muito raro. Agora vamos falar sobre unidade de medida de um ângulo. Toda vez que a gente cria uma grandeza nova, a gente precisa medir ela, saber medir ela. Então, por exemplo, se você falar de tempo, você tem que saber medir um tempo. E aí você vai utilizar uma unidade de medida conveniente. Então, por exemplo, se você quer saber o tempo de vida de uma pessoa, ou seja, você quer saber a idade dessa pessoa, a gente utiliza ano, certo? A pessoa tem 20 anos, 25 anos, 30 anos, etc. Agora, se eu quiser falar, por exemplo, do tempo de vida de uma galáxia, e a gente fala de milhões de anos, certo? Então, né, a unidade de medida ela é muito importante. Mas o importante é, como é que a gente estabelece uma medida? Né? Para estabelecer uma medida, a gente precisa primeiro estabelecer uma unidade de medida. A gente precisa conhecer uma unidade e dizer quantas vezes ela cabe. Então, por exemplo, quando eu digo que uma pessoa tem, sei lá, 20 anos, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que dentro do tempo de vida dela, cabe 20 vezes a unidade chamada ano, certo? Então, quando você quer medir alguma coisa, você estabelece uma unidade de medida e diz quantas vezes essa unidade cabe dentro daquilo que se está medindo. Tá? Então, quando eu digo, por exemplo, que da cidade de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro tem, sei lá, 500 quilômetros. Eu estou dizendo que nessa distância cabe 500 vezes a unidade quilômetro. Ok? Beleza. E aí o que acontece? A gente geralmente utiliza como referência o seguinte ângulo. A gente utiliza o ângulo de uma volta. O que seria o ângulo de uma volta? É o ângulo em que os dois lados do ângulo eles são coincidentes. Então o que acontece? Ele tem um ângulo nulo, pequenininho aqui, e um ângulo de uma volta que está aqui fora. Certo? Esse ângulo é o ângulo de uma volta. Tá? Esse ângulo, tá, a gente vai dizer o seguinte. Esse ângulo de uma volta nós vamos dizer que ele tem 360 graus. Ou seja, 1 grau, na verdade, é como se eu pegasse esse ângulo de uma volta e dividisse ele em 360 partes iguais. Uma dessas partes vai ser o ângulo de 1 grau. Ok? Então, essa é a definição do grau. E a gente consegue também mostrar uma outra forma que é a partir do radiano. Tá? O radiano ele envolve a quantidade de vezes que o raio cabe dentro de uma circunferência. Então, repare, se eu tenho aqui uma circunferência, tá? Vou colocar que ela tem um raio aqui, R,
ok? Se eu pegar desse ponto e marcar esse tamanho R, tá? Ele vai caber 6 vezes e mais um pedacinho aqui da circunferência, tá legal? Então a gente diz que o comprimento da circunferência é aproximadamente 6,28 vezes o seu raio, aproximadamente, certo? E aí, como uma circunferência sempre é 6,28 vezes o seu raio, a gente costuma chamar esse tamanho, 6,28, de uma constante da matemática, que é o 2π, tá legal? Então, por isso que o π ele é 3,14 aproximadamente, tá legal? É claro que ele é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, tá? Mas a gente geralmente utiliza no máximo as duas primeiras casas dele, tá bom? Então, o que vai ser o radiano? O radiano, ele é o ângulo central do arco cuja medida, né, cujo tamanho é igual ao raio daquela circunferência. Essa é a definição do radiano. E a gente sabe que numa circunferência, como eu falei, a gente consegue provar isso, cabem 6,28, ou seja, aproximadamente 2π, cabem 2π radianos, ok? Então, por isso que a gente utiliza mais, o radiano como unidade. Tá? Normalmente, para problemas de geometria, que é o que a gente está trabalhando aqui, geometria plana, nós vamos utilizar a unidade de medida grau para a maioria dos exercícios. Tá? Eventualmente que se usa o radiano. O radiano se usa muito na trigonometria, tá? Que não é o nosso caso, então a gente vai ficar quase sempre trabalhando com graus. Agora, pessoal, vamos falar sobre ângulos complementares. Tá? O que são ângulos complementares? Nós dizemos que dois ângulos, alfa e beta, são complementares quando a soma deles, alfa mais beta, dá um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo de 1/4 de volta. Tá? Geometricamente, como é que isso acontece? Ó, é quando eu tenho aqui, ó, seria isso aqui. Eu teria aqui um ângulo de 90 graus, que a gente geralmente representa assim, né? E aí eu teria um ângulo alfa aqui e o ângulo beta aqui. Tá legal? Então, isso seria essa representação, né? Uma forma da gente representar geometricamente dois ângulos complementares. Existe também o conceito de ângulos suplementares, né? O que são ângulos suplementares? Dois ângulos são ditos suplementares quando a soma deles é 180 graus, ou seja, um ângulo de meia volta. Tá legal? Então, como é que fica a representação disso? A gente tem aqui dois ângulos, tá? Esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulo aqui é de uma meia volta, né? Um ângulo de 180 graus. Ok? E os ângulos alfa e beta seriam, um é esse, alfa, e o outro beta, esse aqui. Ok? A soma deles dá 180 graus. Beleza? Ok. Agora vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice, tá? O que é isso? Quando você tem duas retas se cruzando, a gente tem dois ângulos que ficam opostos aqui em relação um ao outro, tá? Temos ainda outro par de ângulos que são esses dois aqui, tá legal? Esses ângulos são muito importantes, nós chamamos de opostos pelo vértice. Por quê? Porque o vértice deles está aqui, né? E eles estão em lados opostos. O que a gente tem de importante para falar desse caso? Dois ângulos opostos pelo vértice sempre são iguais. Então, nesse caso, alfa é igual a beta. E por que eles são iguais? Né? Vamos entender isso agora. Então, sempre que for possível, eu vou fazer a demonstração dos teoremas, né? Das propriedades que eu apresentar para vocês. Né? É claro que nós vimos lá no início que tem algumas propriedades que não são possíveis de se demonstrar, né? Não é possível fazer a demonstração delas, mas quando for possível eu vou fazer. Então, olha só, imagine esse ângulo alfa, esse ângulo beta. Tá? O que nós sabemos? Esse ângulo aqui, ele é o suplementar do alfa. Então, ele vale 180 menos alfa, certo? E, além disso, ele também é o suplementar do beta, né? Porque eles estão ambos nessa linha aqui, nessa outra linha. Então, eu posso afirmar que 180
menos alfa mais o beta tem que também dar 180, já que eles são suplementares. Com isso, cortamos aqui o 180 e chegamos na conclusão de que alfa igual a beta. Tá legal? Então, por isso que quando dois ângulos são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Tá legal? Ok? Beleza. Agora, vamos falar sobre ângulos nas paralelas. Agora a matéria fica bem importante, tá? O que são ângulos nas paralelas? Quando a gente tem duas retas paralelas e elas são cortadas por uma transversal, o que acontece? Acontece que elas vão determinar vários ângulos. Por exemplo, esse ângulo alfa e esse ângulo beta. Tá legal? E o que nós podemos afirmar sobre eles? Alfa é igual a beta. Ou seja, se eu tenho duas retas paralelas e uma reta transversal cortando elas, os ângulos formados sempre vão ser iguais. Esses ângulos aqui sempre vão ser iguais. Tá? Nós chamamos esses ângulos aqui de ângulos correspondentes. Tá? Correspondente. E qual é a ideia? Qual é a ideia por trás disso? Pensa só. Se você pensa que eu tenho uma reta e eu tenho aqui uma outra reta. Se eu traço uma paralela, na prática eu estou apenas chegando ela para o lado. Certo? Se eu estou apenas chegando ela para o lado, não tem por que esse ângulo ser diferente desse, concorda? Esse ângulo só mudaria se eu girasse a reta. Enquanto eu não estiver girando a reta, só estou chegando ela para o lado, o ângulo não tem por que mudar. Então, por isso que os ângulos que retas paralelas formam com uma transversal não mudam, são sempre os mesmos. Né? Eu estou apenas chegando a reta para o lado. Então, o ângulo não tem por que mudar. Beleza? Pessoal, então, no próximo vídeo a gente continua falando sobre retas paralelas e os seus ângulos determinados. Ok? Até logo, um grande beijo, um abraço. Tchau, tchau.